Fala galera, vamos estudar um pouquinho? Vamos estudar agora então a lei de tortura, a lei 9455 de 1997. Neste vídeo vou abordar todos os aspectos que são cobrados em provas e concursos, tá? Para que você fique ligado e não caia nas pegadinhas do examinador. Já aproveita e deixa aqui o teu like, né? Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, porque a gente está postando muito conteúdo legal que você vai poder aproveitar muito nos teus concursos e na tua vida também dentro do direito, beleza? Vamos lá para a tela e vamos estudar então a lei de tortura. A lei de tortura aí tem previsões constitucionais no artigo 5º, incisos 3º e 43, tá? Lá no inciso 3º fala que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Quando vemos essa disposição do artigo 5º, e é sempre interessante que nós estudemos o direito fazendo conexões, isso nos remete a um dispositivo lá da Lei de Execuções Penais. E olha só, no artigo 45, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais, vou aumentar para ti aqui, vou deixar bem grandão aqui para você enxergar bem. Ó, no artigo 45, parágrafo 1º, diz aqui que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. No parágrafo 2º diz aqui que é vedado o emprego de cela escura. No parágrafo 3º são vedadas as sanções coletivas. Então, aqui no artigo 5º que fala aqui sobre as sanções disciplinares, né, e diz que elas têm que ter anterior previsão legal, regulamentar, a gente tem uma pincelada de coisas que são vedadas em relação ao preso, né? E talvez a submissão dele a esse tipo de castigo aqui, né? De sanção, melhor dizendo, pode ser considerado uma tortura, né? Então, a gente tem isso aqui, a gente tem as disposições aí sobre a salubridade da cela, sobre o tamanho da cela, né? E coisas, cuidados que devem se ter aí para não dizer que o preso está sendo submetido aí a uma sanção que não é prevista. Lógico que os crimes aqui da lei de tortura exigem dolo, exigem intenção aqui para que sejam cometidos, né? Vamos ver aqui também que tem um crime de omissão dentro da lei de tortura, né? E para isso, o artigo 43, o inciso 43 do artigo 5º fala que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, os hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, tá? A tortura, pessoal, não é um crime imprescritível, ela é um crime prescritível, ou seja, com o decurso do tempo, o Estado perde o direito de punir o indivíduo se não agir, né? Os únicos crimes imprescritíveis que nós temos dentro da nossa Constituição e do nosso ordenamento jurídico, estou falando de crimes, os únicos crimes, isso é direito penal, né? São o racismo, que está lá na Lei 7.716 de 89, se não me engano, eu tenho ela anotada aqui, que é de 89, tá? E a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então esses são os únicos crimes aí que são imprescritíveis. Então não confunda, tá? Porque o 3TH que está aqui, ó, que é a tortura, tráfico e terrorismo, são insuscetíveis de graça anistia, mas não são imprescritíveis, tá? Também são insuscetíveis de indulto. Isso aqui tá lá na lei dos crimes hediondos, que já tá aqui no canal também, tá? Por isso que é importante que você se inscreva aqui, né? Aperte o sininho para você receber notificação de quando tem uma aula nova e gratuita aqui para vocês, tá? Então, assim, a gente não pode confundir a, a ação penal, né,
com a pretensão indenizatória, que vai se dar através de uma ação cível, tá? A busca pelo dano moral, pelo ressarcimento aí por essas práticas de tortura é imprescritível, mas a ação penal não. Então o crime de tortura é prescritível, mas a pretensão indenizatória decidiu o STJ e tem súmula aí firmada de que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais ou materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, os atos de tortura aqui, que causam essa violação de direitos fundamentais ocorridos neste período, têm a sua ação civil imprescritível, mas os crimes de tortura são prescritíveis, tá? Não confunda. Sujeito ativo é um delito comum. O bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana e a integridade física e psíquica da vítima, tá? A tortura discriminação, que veremos daqui a pouco dentro do seu artigo aqui, abrange somente raça e religião. A tortura discriminação, o crime aqui, não abrange atos de homofobia ou transfobia. Os atos de homofobia ou transfobia que foram analisados lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 4733 pelo STF, né, restringe-se ao crime de racismo, tá? Então, o STF decidiu que os atos de homofobia e transfobia constituem racismo na sua dimensão social. Então, quando ocorrer um ato de racismo relacionado à homofobia, aplicaria-se a lei de racismo, constituindo inclusive crime. E hoje temos o crime de injúria racial dentro da lei 7.716 de 89. Tá? Parte dos professores da doutrina critica esse entendimento, mas não nos cabe criticar e sim acertar a questão da prova agora. Tá? Forma qualificada do delito. Né? Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Então, se tem lesão corporal grave ou gravíssima, vai qualificar o crime de tortura. Nós temos causas de aumento também. Você tem que ter bem fixo na mente que causa de aumento não é a mesma coisa que qualificadora, tá? Então, várias vezes você vai me ver voltando a esse assunto para que você não esqueça isso, tá? Vou botar aqui no Código Penal compilado e vou te mostrar aqui o artigo 121, tá? Artigo 121, matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Esta é a pena base do crime de homicídio. O homicídio qualificado do parágrafo 2º, né? Vai ter lá embaixo a pena de 12 a 30 anos de reclusão, tá? Isto é uma qualificadora, porque ela tem uma pena mínima e uma máxima diferentes da pena do homicídio simples, tá? Nós temos aqui embaixo, no parágrafo 6º, no caso do homicídio, que a pena é aumentada de 1/3 até a metade, quando é milícia ou grupo de extermínio. Isto aqui é uma causa de aumento. Causas de aumento aparecem com frações e não com penas base ali, com pena mínima e máxima, tá bom? Então, quando tem uma causa de aumento, não podemos dizer que é uma qualificadora. Não podemos dizer que, então, a tortura contra vítima deficiente seria uma tortura qualificada, mas sim uma tortura majorada, uma tortura com causa de aumento, tá? Então, um mnemônico para você lembrar. Se o crime é cometido por agente público contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou mediante sequestro, a gente tem um aumento de 1/6 a 1/3, tá? Um mnemônico muito utilizado é o DICAGAS, tá? Para você gravar em que casos cabe o aumento na lei de tortura. Isso aqui é objeto de prova, tá? O examinador adora cobrar isso nas provas, tá? Então vamos lá. Efeito da condenação também cai muito, né? É um efeito automático da condenação por crime de tortura a perda do cargo, função e emprego público e a interdição
para o exercício desse cargo público pelo dobro da pena aplicada. Pelo dobro da pena aplicada. Não esqueça disso, porque eu acho que esse aspecto é um dos mais cobrados. Você está vendo que nós não fomos para a lei já? Nós estamos aqui passando em dicas rápidas no início do vídeo. Por quê? Porque essa é a parte mais importante. Se você assistir então os primeiros aí 15 minutos dessa aula aqui, você já consegue ter um bom desempenho na sua prova só com essas dicas, beleza? E aí nós vamos passar daqui a pouquinho para a leitura da lei. Mas eu gosto de começar, às vezes, da parte mais importante para a parte que é comum que você estuda, né? Chamando atenção para esses tópicos que dentro da lei são muito relevantes, aparecem muito em prova, tá? Extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, se a vítima é nacional, se a vítima é brasileira e é torturada no exterior, mesmo o agente sendo punido no exterior, ele vai ser punido no Brasil, tá? Ele vai ser processado e responder criminalmente no Brasil. O nome disso é extraterritorialidade. É a lei brasileira alcançando fatos acontecidos no exterior, tá? Quanto ao termo intenso sofrimento, cabe uma boa observação aqui que eu já vi em prova e é uma pegadinha que a pessoa cai muito fácil. E ela marca errado. Por quê? Porque ela vai ler lá numa das alternativas da prova que quem submete aqui, ó, normalmente a alternativa começa por aqui, ó, quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Ó, pessoa presa ou submetida à medida de segurança a sofrimento físico e mental, tá? Vou deixar só assim, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? Comete crime de tortura. Quem faz isso comete crime de tortura. Ocorre que você pode confundir, porque lá no inciso 2º do artigo 1º, diz que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a o que? Intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Então, pode aparecer na tua prova lá esse texto aqui, né? Que comete tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei, não resultante de medida legal, né? Pode aparecer esse texto e você confundir e pensar assim, não, calma, eu lembro que o sofrimento tinha que ser intenso sofrimento. Mas no parágrafo 1º, que fala de pessoa presa, não diz intenso, diz só sofrimento, tá bom? Então eles podem tentar te confundir, né? Dizendo assim, somente comete crime quando submete pessoa presa a intenso sofrimento. Não, aqui não fala intenso, fala só sofrimento, tá bom? Então são dois artigos que são bons de ser, dois dispositivos que são bons de ser estudados lado a lado, tá bom? No Código Penal, nós temos o crime de maus tratos, tá? O crime de maus tratos está lá no artigo 136 do Código Penal, tá? Este crime, muitas vezes, pode ser confundido com a tortura, porque fala aqui, ó, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Só que daí diz aqui, ó, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando da alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano, tá? E aí tem as formas qualificadas aqui, ó. Olha o que eu falei sobre qualificado, pena do delito do caput. Esta tem um mínimo e tem um máximo. Olha o que é a qualificadora, natureza grave, tem um mínimo e tem um máximo. Olha a outra qualificadora, por morte, tem um mínimo e tem um máximo, tá bom? Ó, olha aqui uma causa de aumento. Aumenta-se de 1/3 se é praticado contra menor de 14 anos, tá? Este aqui é o delito de maus tratos. Qual que é a diferença do delito de maus tratos para
o de tortura. Uma das diferenças, lógico, é o texto, né? É o que está escrito, é a forma que está escrito. Então, nos maus tratos, o objetivo, ou melhor, o dolo é um dolo de perigo, tá? Expor a perigo. O fim dos maus tratos é educação, ensino, tratamento, custódia. Abusando dos meios de correção e disciplina, por exemplo. Tá? A tortura já tem um dolo de dano, tá? O dolo da tortura não é perigo, é de dano. É causar, então, o intenso sofrimento que a gente viu ali, ou o sofrimento, né? Eu vou até tirar esse intenso aqui, né? Ou melhor, deixa aqui, você já entendeu com a explicação de cima, tá? E tem violência ou grave ameaça, tá? Pode cuidar que depois a gente vai ver o artigo aqui e aparece lá que tem que ter violência ou grave ameaça. É dominante o entendimento de que a tortura a vedação, a proibição à tortura é um direito absoluto, tá bom? Ao lado da vedação à escravidão. Então, se perguntar em prova, a vedação à tortura é um direito absoluto, pois viola a dignidade da pessoa humana. Opa, tá certo. A vedação, a tortura e a escravidão são direitos absolutos, pois viola a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Tá bom? Esses dois direitos aí, vedação, a tortura e escravidão, são considerados aí direitos absolutos, tá? Lei dos crimes hediondos, tá? A lei, a tortura não é um crime hediondo, ela é um crime equiparado a hediondo, tá? Equiparado, assim como o tráfico de drogas e o terrorismo. Aqui eu coloquei um plus aqui para vocês, que é a Ticking Bomb cenário, Ticking Time Bomb Scenario Theory, tá? Meu inglês tá foda, né? O inglês tá bom demais, tá? Pessoal, a doutrina diz que não se admite a tortura nem mesmo no cenário da bomba relógio. Essa teoria aí da bomba relógio tem como exemplo o 11 de setembro. Podemos usar o 11 de setembro como exemplo. E ela diz o seguinte, que digamos que num caso de terrorismo, no qual nós sabemos que um terrorista plantou uma bomba num prédio. E a gente sabe que foi num prédio de um determinado lugar, mas não sabe qual prédio foi, mas é um prédio com muita gente. E esta bomba vai explodir em 3 horas. Mas como a área territorial é muito grande, a gente não consegue localizar esse prédio. A gente não consegue localizar o prédio. E a gente não sabe em que prédio que é e não tem tempo para encontrar essa bomba. E não tem como evacuar todos os prédios, né? Aí vem essa teoria dizendo o seguinte, que em casos excepcionalíssimos, a doutrina coloca até uns requisitos lá que teria que ser caso excepcional, e esse tipo de coisa não deveria acontecer sempre, deveria ser o último e derradeiro recurso para salvar um número indeterminado de vidas, né? Então, que nesses casos você poderia submeter a pessoa à tortura para para resolver, descobrir onde está essa bomba, né? Para evitar que morra um grande número de pessoas. Então os argumentos em relação a essa teoria dizem que não há direitos absolutos e que nesse caso pesando ali, colocando numa balança a integridade física, psicológica, a dignidade da pessoa humana do terrorista torturado e dos milhões de pessoas, ou das centenas de pessoas que podem ser salvas, melhor, a gente teria que optar pelas pessoas que devem ser salvas, tá? Essa é uma teoria que surgiu colocando um dilema, então, ali, de quem teria que resolver essa situação, querendo dizer que em alguns casos pode ser que a tortura até venha a ser admitida, tá? A doutrina diz que não e tal, é uma teoria interessante para que você tenha conhecimento. Diz que não porque a vedação à tortura é um direito absoluto e se a gente abrir exceções vai virar uma bagunça.
tá? É uma teoria interessante para você saber dentro da lei de torturas, certo? Voltamos para a tela e aí a gente vai para a lei em si. Então vamos lá. A lei 9455, que define os crimes de tortura, diz no seu artigo 1º que constitui crime de tortura. Inciso 1º, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha A fala da tortura confissão ou tortura persecutória, prova probatória, institucional ou inquisitorial, tá? Como isso pode vir a aparecer na tua prova? Selecione a alternativa que trata da tortura persecutória. E aí eles podem colocar nas alternativas aqui, ó. Constranger alguém com o fim de blá blá blá, ou para provocar, ou em razão de discriminação. E você tem que dizer, dentre as alternativas que apareceram para ti, qual delas é a tortura persecutória, né? Ou probatória, institucional, né? Então, dessa forma que pode aparecer para ti, tá? Então, outra linha. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Esta é a tortura crime, tá? Tortura crime. Ou, aqui na linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Esta aqui é a tortura preconceito. Então, imagina que a pergunta venha lá. Assinale nas alternativas a seguir qual delas caracteriza a tortura preconceito. E aí eles podem colocar lá, em razão de discriminação racial ou religiosa, ou aqui ó, ou sexual. E eles fazem isso, tá? E aí você tem que lembrar que não, que na lei de tortura só fala da racial ou religiosa, tá? Diferente lá da lei aqui, ó. Vamos ver a lei 7.716? Ó, quando a gente pega a 7.716, ela fala aqui, ó, que são crimes aqui, ó, resultantes de discriminação ou preconceito. Esta é a lei de racismo, né? Preconceito de quê? De raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? E eles podem fazer o quê? Colocar estes elementos dentro da pergunta e perguntar se é tortura. Ou podem colocar sexual também e perguntar se conforme os termos da lei, né? Isso aí seria a tortura preconceito, seria o que tem no texto da lei de tortura. E aí você tem que lembrar que na lei de tortura só fala racial religiosa. Não fala, por exemplo, de procedência nacional, tá? Não fala, por exemplo, de etnia, certo? Vamos lá. O inciso segundo fala daquilo que a gente viu lá em cima. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. Olha aqui o emprego de violência ou grave ameaça, que aparece sempre, tá? A intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos, para tudo isso que está aqui para cima. Esta aqui é a tortura castigo, vindicativa, punitiva ou intimidatória, tá bom? No parágrafo 1º do artigo 1º vai dizer que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tá? Olha que interessante. Aqui não fala do intenso sofrimento. A gente já viu isso.
e não fala o com emprego de violência ou grave ameaça. Fala que é por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que é importante aqui para você? Não confundir se eles misturarem este parágrafo com este inciso, tá? Cuidado para eles não misturarem. Eles podem pegar aqui na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeito a medida de segurança a intenso sofrimento físico e mental. Já está errado. Não fala intenso aqui. A gente tem que sempre preferir o texto da lei, tá? Mas é crime de tortura se submeter a intenso sofrimento físico e mental? É sim. Ué, se submeter a sofrimento físico é tortura, imagine submeter a intenso sofrimento. Então você tem que ter muito cuidado com a pergunta do examinador. Se o examinador diz assim: comete crime de tortura quem? Submete pessoa presa sujeita a medida de segurança a intenso sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Foi o que eu li o que está escrito aqui. Tá certo ou não tá? Tá certo. Tá certo. E se ele diz assim, conforme descreve a Lei 9455 de 1997, a Lei de Tortura. Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança ou a intenso sofrimento físico-mental comete crime de tortura, né? Já está errado. Por quê? Porque ele te perguntou aqui, ó, conforme a lei, entendeu? Então, cuidado com essas pegadinhas do examinador. Eu acredito que esse tipo de coisa que ele faz, eu já vi cair em questão, por isso que eu estou enchendo o saco nesse trecho, pode ser passivo de recurso muitas vezes. Você tem que conseguir interpretar o que ele está dizendo, porque o mais abrange o menos, né? Então, se submete a intenso sofrimento também seria tortura, tá? Mas normalmente o que eu vejo é que ele pega e mistura. Ele coloca aqui com emprego de violência ou grave ameaça aqui no meio, e aqui não fala, só fala que é por intermédio da prática de ato não previsto em lei, resultando de medida legal, né? Então fechou. Vamos seguir, tá? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá? Detenção de 1 a 4 anos. Esta aqui é a tortura omissão, tá? Tortura omissão. Tá? No parágrafo 3º temos que se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tanto faz, então grave ou gravíssima, né? O que é lesão corporal grave ou gravíssima? Vai estar lá no artigo 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, tá bom? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, é de reclusão de 8 a 16 anos. Beleza? Cuidado para não confundir, tá? Esse crime do parágrafo 3º é exclusivamente pré-terdoloso, ou seja, ele tem dolo no antecedente, dolo na tortura, dolo em torturar, mas culpa no que aconteceu, no resultado final, tá? Dolo de torturar, mas através das lesões corporais graves ou gravíssimas, através da tortura, aconteceu lá, sem querer, então, uma lesão corporal grave ou gravíssima, né? Sem querer é complicado, de forma culposa, né? Uma lesão grave ou gravíssima. Daí a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Agora, outro exemplo, né? Então, se ele cometeu a tortura e aí, em decorrência dessa tortura, mas ele não tinha intenção de matar, o sujeito morre. A gente tem a tortura com o resultado morte, que tem 8 a 16 anos. Então, ocorreu de forma pré-terdolosa, dolo no antecedente, dolo na tortura, mas culpa no resultado final, tá? Se o dolo do indivíduo era matar, se ele tinha a intenção de matar através da tortura, nós temos um homicídio qualificado pela tortura. É diferente, tá? Então, se a intenção dele era matar, o homicídio será qualificado pela tortura e
tem pena de 12 a 30 anos e não esta pena aqui de 8 a 16 anos, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 4º. Aí vem as causas de aumento, que nós já vimos lá em cima e também vimos que a condenação acarreta a perda do cargo, função, emprego público e interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Aqui chove no molhado, dizendo que é inafiançável suscetível de graça ou anistia e também de indulto, tá? Também de indulto. A graça é um indulto individual. O indulto é a graça coletiva, digamos assim, tá? A graça é dada a uma pessoa só e daí tem a graça coletiva que se chama indulto, que é dada a várias pessoas por decreto do presidente da República, tá? Depois, no artigo 2º, a gente fala da extraterritorialidade incondicionada dos crimes de tortura, que fala que o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, né? Desde que, então, aqui, ó, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, o agente aí, digamos que é um estrangeiro que cometeu um crime de tortura no Brasil. Mesmo ele voltando para seu país e tudo, ele vai cometer, ele vai responder aí no Brasil. Beleza? Pessoal, de forma rápida e sucinta, em 31 minutos, espero que não tenha gerado confusão, que vocês tenham conseguido entender o que tem aqui nessa lei, tá? Para sanar essas dúvidas do que eu falei para vocês aqui dessas coisas, não confunde isso, não confunde aquilo. Vai lá no teu site de questões de concurso e faça questões dessa lei. Eu vou fazer aula de questões aqui também. Então, por isso que eu já te falei, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Estou esperando as aulas de questões da lei de tortura. Que daí nós vamos analisar essas coisinhas aqui que a gente disse, ó, cuidado, o examinador quer te confundir neste ponto. E aí a gente vai com a lei de tortura para todas as provas e concurso, prova da OAB, o que for, você tem condições de gabaritar qualquer prova que você fizer, beleza? Em nível superior, se você quiser estudar um pouco mais, daí você começa a ler jurisprudência também, para que você tenha mais argumentos aí, então, por uma fase discursiva da tua prova. Mas, em geral, o que a gente viu aqui, bate tudo, tá bom? Fechou, então? Forte abraço e bons estudos. Não desista, porque não é fácil para ninguém. Valeu!